Se você viveu ou ainda vive com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista e está vivendo um relacionamento abusivo com esse narcisista e não sabe o que fazer para recuperar ou se recuperar e recuperar o seu bem-estar, então esse vídeo é para você. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Por que é tão difícil a vítima se recuperar de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico com o narcisista? Bem, existem 4 principais áreas que precisam ser trabalhadas para que a vítima do abuso narcisista saia e recupere a sua condição de vida e trabalhe essas partes afetadas. E eu vou explicar também aqui nesse vídeo. Nessa primeira parte, eu quero dividir esse vídeo em 2 partes. Nessa primeira parte, eu quero falar dos 4 principais, ou das 4 principais áreas que são necessárias para que se conheça os motivos e o modo como se libertar desse controle do narcisista. E na segunda parte eu vou falar sobre também 5 níveis que precisam ser trabalhados para que a sua recuperação seja completa e ela realmente aconteça, para você finalmente ter um alívio na sua vida, conseguir sentir que superou esse trauma e possa voltar a viver de uma forma coerente. As 4 principais áreas que são afetadas, primeiramente, dentro desse controle do narcisista são o emocional, o mental, o relacional e o neural. Muito se tem falado sobre essa questão. Você encontra vários vídeos, várias opiniões a respeito desse assunto. Mas é muito combativo no sentido de que só um lado explica, né? Ou as explicações versam apenas em um determinado ponto, como o emocional, que são os sentimentos, as emoções, as dúvidas, as incertezas, etc. Como também a mental, que envolve os processos cognitivos. Temos também o relacional, que fala como isso impacta as demais relações, quer sejam relações pessoais afetivas, quer sejam relações de amizade, não é? De outros pontos importantes e de outras partes. E por fim tem o neural, que tem a ver com o seu sistema nervoso. Por isso é importante que nós compreendamos que esse sistema neural, ele trabalha todo o sistema nervoso e os efeitos desse trauma na vida, no corpo dessa pessoa, é muito sério. Se você está gostando desse assunto, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam conhecer também esses pontos importantes para serem aprendidos e apreendidos pelas vítimas de abuso narcisista. E nós estamos aqui para ajudá-los a fazer você ter uma visão mais aberta, mais ampla sobre o seu estado de vida de convivência com o narcisista. Muito bem. Nós já falamos bastante nos primeiros 3, que é
ou que são, melhor dizendo, o emocional, o mental e o relacional. Mas nós falamos muito pouco sobre o neural. Essa área neural que envolve, né, muito mais os problemas psicossomáticos, que nesta aula de hoje eu quero me deter na recuperação neural, né, no seu sistema nervoso, usando técnicas apuradas, né, para trabalhar essa situação a nível global do paciente. Quando falamos em nível global, queremos dizer tudo que envolve a sua recuperação dos traumas ou do trauma do abuso narcisista. Porque quando a gente foca em apenas uma parte dessa situação, desse problema, nós muitas vezes não conseguimos resolver uma outra parte importante, que é o aspecto da consciência de como você se encontra. Acaba não entendendo o porquê você ainda sente certas coisas que já não era para sentir mais. Por que é que você não se sente melhor depois de um descarte, depois de uma condição em que você se livre desse narcisista? Porque é necessário a gente trabalhar os 5 níveis para conseguir se recuperar, para conseguir superar e para conseguir verdadeiramente se livrar do trauma que esses 5 níveis colocam na vida de cada uma das pessoas, das vítimas. A primeira área que nós precisamos analisar, é a psicoeducação. O que quer dizer isso? É você se informar sobre o que aconteceu, o que é o abuso narcisista, o que é o abuso emocional narcisista, o que é uma pessoa narcisista, como funciona essa dinâmica, como é a dinâmica do abuso emocional, o que é gaslighting, né? O que é pedra cinza, o que é bomb love, né? O bombardeio de amor, tudo isso que você precisa entender. Então, essa parte da psicoeducação, felizmente, hoje em dia tem muita gente que já está conseguindo compreender essa parte, conseguindo se livrar, até porque existem cursos de especialistas voltados para essa área, que uma vez as pessoas já estão aderindo, já estão se informando, já sabem, entendem, estão conscientes daquilo que aconteceu com elas. Então isso já é um excelente começo. E é uma parte muito importante do tratamento, da cura, né? A gente criar uma consciência de perceber, de realmente constatar que aquilo que a vítima passou foi um fato. Um fato, e de fato foi um relacionamento narcisista. Porque muita gente passa por essas coisas, mas acha que aquilo é só coisa do temperamento dele, é o jeito dele, mas nunca diagnosticam a condição de ser um processo, né, uma que nós podemos chamar assim, um transtorno de personalidade narcisista. Mas agora, com essas informações, você já sabe que quando ocorrer essas coisas, você já pode identificar. Num relacionamento, se houve abuso emocional,
que envolveu de certa forma, um vínculo traumático, isso explica já muita coisa na vida e no relacionamento que a pessoa está tendo. E ajuda muito você compreender essas coisas. Pois todo mundo que conseguiu esse nível de consciência, que consegue tomar os primeiros passos, que consegue ir em direção à recuperação, elas verdadeiramente conseguem. Agora tem um problema nisso tudo que a gente tem que explicar aqui. É que a maioria das pessoas, elas ficam presas só nisso. Elas identificam o problema, sabem que estão no problema, mas não procuram ajuda. E nesse estágio de recuperação, elas, se não evoluem, elas ficam nessa condição por anos, até décadas. Por quê? Identificou o problema, mas não procurou a solução. Então, não adianta você apenas decifrar a parte dessa informação. É preciso que você ainda faça um pouco mais para se sentir melhor. Porque se você tem consciência, mas não faz nada para mudar, você continua ainda tendo dores no corpo e você não entende por que isso acontece. Você não consegue dormir bem. Você não tem mais energia para fazer exercícios, para fazer as tarefas domésticas normais. Fica viciado em doce, né? Ou toda desregulada, e você ainda acha que porque teve consciência você está se livrando. E quando você tem aqueles flashbacks do seu relacionamento anterior, aqueles flashbacks emocionais, e não entende que ainda falta mais informações. Mas na verdade, da questão da psicoeducação, não basta fazer a lição de casa em apenas um nível. É preciso trabalhar os demais níveis para que tenha uma recuperação completa. E os demais níveis incluem o nível emocional, que é excelente para ser muito bem trabalhado na vida daquela vítima, numa terapia ou psicoterapia, inclusive usando o que nós recomendamos muito, o diário, não é? Onde nesse diário você vai trabalhar aquilo que lhe incomoda, aquilo que toca na sua vida. Muitas pessoas utilizam esse diário para fazer uma espécie de trabalho emocional, né? Como, por exemplo, alguns escolhem a sua criança interna para trabalhar. Outros com diferentes partes do sistema familiar. Então, representando internamente, dentro da nossa capacidade mental, da nossa condição de pessoa, os nossos diferentes aspectos do eu. E esse trabalhar é muito importante para a pessoa ter consciência de onde está e o que está fazendo. Então, tudo isso e muitas outras técnicas podem ajudar a trabalhar o seu emocional. O próximo nível que eu quero recomendar aqui para que seja feito, e é essencial e que precisa ser abordado nessa trajetória de recuperação, é o nível mental. Olha, nós vimos o nível emocional. Agora vamos ver o nível mental. Muita gente trabalha com isso em terapias tradicionais, em terapias
comportamental, com os coaches, com psicólogos, terapias cognitivas, psicoterapias, etc. São coisas, são ferramentas que são utilizadas para dissolver um monte de crenças que nós acumulamos e adotamos no decorrer da vida, e essas ideias que foram geradas sobre nós mesmos, enfim, uma série de fatores que nos paralisam e muitas vezes atrapalham o desenvolvimento e a recuperação. O terceiro nível que nós precisamos analisar é o nível relacional. Muito bem. O que é que faz esse nível relacional? Esse nível relacional é muito importante porque ele resgata a nossa habilidade de confiar em outras pessoas. Saber discernir quais são os relacionamentos emocionais seguros, quais são os nossos relacionamentos de convivência, as pessoas com quem a gente pode contar, as pessoas com quem a gente pode criar novos laços, conhecer novas pessoas. Isso pode ser feito de forma orgânica, natural, mas também pode ser feito e buscado através de grupos de apoio. Grupos de apoio por pessoas que buscam o mesmo objetivo e o mesmo resultado, para sanar aquela complexidade, para fazer com que crie-se conexões interpessoais. E é muito importante porque essa base do nosso sistema nervoso não se acalmaria se não tivesse uma resposta adequada a esse ponto. É uma necessidade humana essa recuperação a nível relacional. Porque o homem é um ser, o ser humano em geral é um ser social. E ele não pode viver isolado. E o abuso narcisista se dá justamente no isolamento da vítima. E quando se dá o descarte, essa vítima já está isolada. E então ela precisa rever essas condições para que ela volte a ter um relacionamento extra-abuso. As outras pessoas que nós convivemos, elas precisam ter contato conosco como nós precisamos estar em contato com ela para o nosso bem-estar. Senão, a nossa recuperação não vai chegar nunca. Por isso é necessário que se faça esse trabalho no nível relacional. O último nível que nós vamos tratar nessa condição, para a recuperação do paciente ou da recuperação da vítima de abuso narcisista, é o nível neural. Esse nível é aquele que a maioria das pessoas deixam de fora. Muitas deixam de fora por falta de conhecimento. Muitas pessoas que começaram o tratamento, que começaram a tentar se livrar de alguma forma dessa condição, então muitos deixam esse assunto de fora por não conhecerem, por falta de conhecimento, por não saber que isso existe, por não saber que relacionamento narcisista ele impacta verdadeiramente o sistema nervoso da pessoa, da vítima, e impacta de forma drástica e coloca a vítima no modo de sobrevivência, ou seja, a pessoa deixa de viver e ela está apenas sobrevivendo por anos a fio. A vítima precisa apoiar o seu corpo, ajudando o seu sistema nervoso a voltar ao estado de equilíbrio e de bem-estar. E para isso que existem exercícios específicos para
realizar esse ponto. Então, o foco principal é justamente isso. Pois é uma das áreas que eu mais vejo a falta de informação. Quando você, que é vítima em recuperação, trabalhar essa área, vai virar a chave e vai permitir que a recuperação, a superação do todo, né, de todo o trauma, se efetive na sua vida. No meu curso sobre como libertar-se do relacionamento abusivo, eu mostro e explico cada nível do seu sistema nervoso com detalhes. Chamado de efeito do abuso narcisista, com exercício que tranquilizaria verdadeiramente e apaziguaria o seu sistema nervoso e restabeleceria o senso de bem-estar da vítima. Independentemente se você ainda está no relacionamento ou se você já não está mais. Olha, é importante que a gente entenda que, às vezes, o contato zero, que muitas vezes é, vamos dizer assim, eficiente até certo ponto, não pode ser aplicado em todos os casos. Porque existem fatores que são determinantes para que isso aconteça. E muitos desses fatores não podem ser aplicados o contato zero por uma questão de cultura, por uma questão de família, por uma questão religiosa, por uma questão financeira, por medo muitas vezes, por amor que a vítima tem e nutre ainda pelo narcisista, pelos filhos que eles têm e pelos pais, muitas vezes, que não conhecem e não aceitam certos tipos de ponto de vista ou de tomada de decisão. Diversos motivos reais levam a vítima a precisar de soluções alternativas. O senso de urgência se faz necessário. E é por isso que o curso ajuda a encontrar o ponto de equilíbrio para você aprender a se proteger, minimizar os danos, a toxicidade do relacionamento, se cuidar, se encontrar o seu senso de bem-estar, fazer com que você vislumbre uma nova expectativa de vida, para que você tenha mais conexão consigo e com as outras pessoas, e assim fazendo, claro, não é algo que seja imediato, leva tempo, leva dedicação, é trabalhoso, mas é eficiente. Então, nós ficamos por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like. Nós voltaremos com a segunda parte desse vídeo no nosso próximo vídeo. Ok? Fica com Deus e nós ficamos por aqui.